Graça e paz, amados. Aqui é o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC. E nós estamos aqui na nossa série Desenvolvimento Ministerial e dessa vez tratando sobre os departamentos que precisa ter na igreja. E hoje falaremos sobre o departamento de louvor e adoração. E eu gostaria de ler um texto que está em Salmos 150, versículo de número 6, como vocês podem ver a referência aqui, que diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amados, o departamento de louvor e adoração, na minha opinião, né, esta é minha visão, assim como intercessão e ensino bíblico, é a base de uma igreja evangélica cristã. Uma igreja evangélica cristã que não tem a visão de intercessão, de oração, que não tem a visão de adoração, que não tem a visão sobre o ensino da palavra, o ensino bíblico, para mim, ela não é uma igreja cristã. Porque a proposta do evangelho está muito correlacionada a essas três bases. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância da prioridade com a questão de louvor e adoração na igreja. Nós, no exercício do nosso ministério, nós vemos relatos e situações adversas, diferentes, em algumas localidades onde a música parece ser a prioridade, parece que tudo que se faz naquela igreja ali é voltado para a música. Outros onde o pastor teve uma experiência negativa com músicos e ele falou assim que enquanto ele estivesse ali não teria mais instrumentos, enquanto ele estiver ali, vai tocar, né? Como ele é uma pessoa assim mais da velha guarda, e falou assim, vai continuar tocando no CD, enquanto eu estiver aqui vai ser no CD. Então, nós vemos essas discrepâncias em várias realidades. Nós temos amizade tanto com muitos ministros de louvor, músicos, como muitos pastores. Então, quando a gente vai conversar com um músico, ele se sente desvalorizado, desfavorecido, sem atenção por parte do pastor. Quando a gente vai conversar com o pastor fala que não tem paz por conta do músico, das imposições, das exigências, da rebeldia, da postura. E nós podemos ter um entendimento de que há uma intervenção espiritual acerca disso daí. Porque se nós formos analisar a configuração que Deus estabeleceu sobre Israel no Antigo Testamento, o Senhor ele exaltou a figura do levita, que era responsável por toda a rotina, a liturgia, o suporte, a conservação do tabernáculo e posteriormente do templo, e os sacerdotes que estavam ali, né, diretamente ligados à questão dos sacrifícios, das ofertas. Ou seja, levitas e sacerdotes eram os principais exercícios das atividades relacionadas à manutenção do tabernáculo e do templo. E hoje nós temos essa correlação do exercício dos levitas com o músico e do sacerdote para com os pastores. E nós temos na própria Bíblia, se nós formos ler o contexto de Malaquias, né, não é o objetivo do nosso vídeo de hoje, mas sim de trazer uma abordagem geral sobre a importância do departamento de louvor e adoração, até porque esse vídeo ele quer alcançar o aluno da nossa formação teológica que possivelmente vai ser um dirigente de congregação. Então, eu estou conversando aqui com pessoas que aspiram episcopados, pessoas que estão se capacitando para exercer o ministério pastoral e a gestão eclesiástica de congregações. Então, você precisa entender a importância que é, não só... Porque muitas pessoas falam assim, o culto com música é mais harmônico. O culto com música, com a música bem tocada, com a apresentação,
E hoje está na moda, né? Estrutura, você botar luzes, luzinha, telão no fundo, fumacinha, né? Então, atrai pessoas, as pessoas se sentem movidas por aquela estrutura, por aquela música bem tocada. Isso é importante ter. Mas não só por aquilo que entrega e alcança as pessoas, mas por aquilo que nos conduz a fazer para Deus. Porque o nosso culto não é um culto para ser mecânico e bonito, para alcançar pessoas. O nosso culto tem um foco de ser uma prostração, uma servidão a Deus. O nosso culto é para Deus. Cantamos, oramos, ensinamos a palavra porque fazemos a Deus, por causa dele, por meio dele, para a glória dele. Então você que vai ser ou que já é um dirigente de congregação, você precisa enxergar o departamento de louvor e adoração com prioridade. Porque a questão daquilo que, por exemplo, a gente vê dos levitas que realizavam, né, na rotina, hoje eles precisam ser feitos nessa virada de aliança pelos músicos, pelas pessoas que vão estar conduzindo a adoração na igreja. E na Bíblia, nós já temos, como eu falei inicialmente lá em Malaquias, históricos de conflito. Conflito entre levitas e sacerdotes, né, que fez com que, se nós formos olhar, uma das motivações em Deus direcionar Malaquias foi sobre esse conflito que havia entre levitas e sacerdotes. A falta de justiça que estava acontecendo, os problemas nas repartições, na atenção para ser dada aos levitas, que fez com que Deus usasse o profeta para repreender, né, ao ponto de vir com uma palavra forte e severa. Né? Vocês que estão tirando dos levitas, vocês estão tirando de Deus. Vocês que estão retendo aquilo que é para ser entregue aos levitas, vocês estão atingindo o próprio Deus com essa postura de vocês. Então, é necessário que a gente acabe com esse conflito entre músicos e pastores. O pastor ele precisa entender o papel dele, a função dele, principalmente nas questões de orações, com a intercessão e das questões do ensino da palavra. E o levita precisa contribuir, ele precisa ter senso de responsabilidade, ele precisa assumir a responsabilidade. Ele é um canal para a glória de Deus naquele local. Ele precisa ter uma vida irrepreensível. Ele precisa ser o braço direito do pastor e conduzir aquele povo, aquele rebanho na adoração do Senhor. Então, são músicos e ministros da palavra, ministros do louvor e ministros do evangelho, trabalhando juntos, unidos em prol do reino. Outro ponto, precisa ter liderança apta. Nós precisamos, você dirigente de congregação, precisa enxergar o departamento de louvor e adoração como de fato um departamento, como um setor da sua igreja, que precisa de atenção e que principalmente precise de uma liderança. Às vezes nós vemos ali grupos, equipes de louvor e de adoração que trabalham isolado. Parecem artistas, parecem as estrelas da igreja, da congregação. Então não há uma comunhão, não há uma aproximação sobre os projetos, os planos. Não há um compartilhamento de informações sobre as demandas de intercessão, sobre as decisões que o dirigente, né, que quem administra a igreja, do pastor que está à frente da igreja. Então, trabalham isolados. Então, é necessário que o departamento de louvor e adoração tenha uma liderança apta, que conheça de Bíblia, que possa exercer o aconselhamento pastoral, o aconselhamento cristão. Quantas vezes nós não vimos situações dentro de departamentos e ministérios de louvor e adoração de gerar um descontentamento e ali ter gente só com a visão, né, do oba-oba e faltar um líder, faltar uma pessoa dizer assim, não,
a gente está errado mesmo, tem que abaixar a cabeça mesmo, tem que respeitar a autoridade do pastor, a gente tem que ir pela palavra de Deus, nós não podemos ser rebeldes. Então, precisa ter uma referência na liderança, e uma liderança apta, uma liderança com formação teológica, com a visão bíblica, não a visão secular, não a visão de valorização musical, não somente, porque às vezes o cara pensa assim, não, para ele conduzir o ministério de louvor e adoração, ele tem que ser o melhor músico, ele tem que ser formado em música, ele tem que ser o cara que toca mais do que todo mundo. Aí esse sim merece ser o líder. Ele pode sim, a pessoa dentro desse perfil, ser o líder técnico da banda, para contribuir na questão técnica. Se ele estudou mais, se ele se dedicou mais, de repente tem até uma formação dentro da área, mas a liderança que eu falo aqui é a liderança espiritual, de conhecimento e profundidade bíblica. Outra questão, investimento e remuneração do músico. Essa é minha visão. Nós vamos ter aí vários materiais falando sobre a questão da administração eclesiástica. Na minha visão, no que eu passo, né, para vocês aqui nesse curso, com as experiências que eu já tive, né, e vendo a realidade das nossas igrejas hoje, eu acredito que a gente precisa ter uma gestão justa sobre os recursos da igreja. Você tem uma perspectiva de arrecadação, um valor X, você retira o custo operacional e aquele valor, né, a gente não trabalha com a linguagem de lucro dentro de uma instituição filantrópica, mas aquele valor que restou ali quando você pagou o custo da operação, as despesas da operação, você precisa repartir de maneira igualitária ou proporcional à participação da quantidade de pessoas em todos os departamentos da igreja. Vamos supor que de tudo que eu arrecadei, me restou ali 10 mil reais. E eu tenho 5 departamentos na igreja. Eu tenho ali intercessão, louvor e adoração, eu tenho ali o ensino bíblico, eu tenho ali o infantil e o de casais. Um exemplo. Se me restou 10 mil reais, eu vou distribuir de maneira igualitária para cada um deles. Então, são 5 ministérios, sobrou 10 mil reais, 2 mil reais para cada. Então, o líder, a liderança do louvor e adoração, ele vai ter ali um diálogo com o pastor, onde ele vai entender assim, ó, você tem como gastar aqui dentro desse mês 2 mil reais. 2 mil reais é o que você vai dedicar para o funcionamento, para as atividades, para tudo aquilo que você precisa fazer. Então, é necessário haver um investimento, uma distribuição de recursos sobre o departamento de louvor e adoração. E não só ficar aquela coisa assim, precisa comprar um instrumento, precisa comprar. Aí não se vê, né, como que se aquilo fosse parte da igreja. Recentemente mesmo tem uma situação de que a igreja precisa comprar uma outra bateria. Então vamos vender essa bateria e precisa de X valor para comprar outra. Não tem como colocar aqui da arrecadação não. Vocês se viram aí. Aí os músicos vão correr atrás. Como que se aquela bateria, como que se as questões da música não fizessem parte da igreja. Não estou dizendo que eles não têm que se mobilizar, mas precisa sim ter uma participação dos recursos e das entradas na arrecadação da igreja. Os músicos precisam se mobilizar, vai fazer quentinha, vai fazer uma ação, vai empreender de alguma forma, vai fazer com que aquele dinheiro, né, com aquele recurso que tenha, cresça, evolua, vai promover um evento, arrecadar fundos, enfim. Então, é necessário haver investimento. Outro ponto, remuneração do músico. Esse é um ponto de polêmica. Aqui na minha cidade, já tem igrejas que remuneram o músico. Aí o outro, que se acha melhor do que o que está na outra igreja e não está recebendo nada, chegou para o pastor dele e falou assim, fulano de tal está recebendo uma ajuda de custo de tanto para poder tocar, e se o senhor não me der nada aqui agora, eu vou sair da igreja, eu vou parar de tocar. Essa não é a postura de um cristão. E isso mostra onde que está o coração dele. Certo? Agora, a questão da remuneração do músico, ela vai depender muito da realidade de cada igreja. Tem uma igreja pequena.
que é a realidade da maioria das igrejas do Brasil hoje. Igreja de 30 pessoas, 50 pessoas, 70 pessoas, principalmente igrejas de bairro, em regiões periféricas, nas favelas. Aí tá ali arrecadando 3 mil reais, 4 mil reais. A igreja não tem como dar um salário para o pastor que vive em prol daquilo ali para administrar. Como é que vai remunerar músico? Aqui na minha cidade o valor de aluguel é um estrondo. Tem igreja aqui que arrecada 5 mil reais e paga 2.500 reais de aluguel. 1.800, igreja que arrecada 3 mil reais por mês e paga 1.800 reais de aluguel. O pastor não consegue tirar nem um salário mínimo para ele. Quando você paga aluguel, paga conta de água, de luz, material de limpeza, alguma coisa que compra ali para as crianças, tudo, acabou. Não tem mais dinheiro. Outra coisa, igrejas gigantes. Igrejas grandes aqui, né? Gigantes eu exagerei, mas igrejas grandes. Conheço estruturas que tem 700 pessoas, 1.000 pessoas. E o cara tem 50 músicos. Aí ele faz uma escala. E como lá nessa localidade o pessoal quer se apresentar, faz questão, então ele distribui de maneira justa. Então tem músico lá que toca 2 vezes. Aí imagine, você tem 50 pessoas para você remunerar. Tem uma igreja aqui que tem mais músico na igreja do que outras igrejas têm de membros, tudo aí, a maioria da cidade. Então como é que você vai remunerar 50 pessoas? E outra coisa, o cara ele vai tocar, ele ensaia 1 vez no mês e o cara toca 2 vezes no mês. Aí você vai remunerar? Então, a minha opinião, essa questão de remuneração vai depender do seu ministério, da quantidade de pessoas, da quantidade de músicos, da demanda, depende de uma série de fatores. Porém, se você tem uma pessoa que vive dedicada para as questões da música. É uma igreja grande, tem 50 músicos, então precisa de uma pessoa ali para liderar, para acompanhar. E essa pessoa que vai tomar a frente, é quem vai estar mais presente, é quem vai chegar mais cedo para garantir as coisas acontecerem, é quem vai sair mais tarde para garantir que tudo vai estar legalzinho, é a pessoa que vai se responsabilizar, é quem vai ministrar aquelas pessoas. Ou seja, aquela pessoa, para aquela demanda de dedicação, em prol do reino, ela não vai ter chance de trabalhar fora. Ou então, se ela ficar dividida, você vai ter uma crise. Um cara que vai tentar se dividir para atender a sua demanda de casa, o seu sustento de casa e resolver as questões da igreja, sendo que às vezes o cara tem demanda intensa de trabalho para sustentar a casa e demanda intensa da igreja. Então, para você não sacrificar uma pessoa, você tira ela do trabalho secular, remunera ela e ela se dedica em prol das questões da igreja. Então, eu sou a favor? Sim. Concordo? Sim. Nós temos evidência? Sim, sobre a remuneração do músico, porém depende de uma série de fatores da realidade de cada departamento, de cada igreja, de cada localidade, a realidade financeira de cada um. É uma série de variáveis, uma série de fatores que não tem como a gente trazer uma visão engessada, única. Vida irrepreensível do músico. É importante. O pessoal tem aquela coisa, eu toco onde me chama. Recentemente a gente teve mesmo uma experiência de um problema que teve em um evento cristão que a gente estava fazendo, e aí o cara não gostou e ele veio na pegada artística, né, para falar comigo, dizendo que lá no secular ele não sofria aquilo, não passava por isso, que o barzinho que ele tocava. Então, uma pessoa que se divide, né? Eu sigo a visão de que não tem como jorrar, né, da mesma fonte água doce e água salgada. Não tem como haver comunhão entre o bem e o mal. Ou você adora a Deus ou você adora outra coisa. Não tem esse meio termo. Então, o músico, ele precisa ter uma vida irrepreensível e uma dedicação de santidade exclusiva ao ministério. E para nós finalizarmos, um outro ponto de destaque de muita importância que nós precisamos promover esses impactos para mudar o nível de culto das nossas igrejas. Eu não estou falando de questões técnicas e estruturais, mas uma coisa que eu tenho percebido que tem se perdido muito. A gente tem focado muito na apresentação,
na técnica, na qualidade vocal, instrumental, harmônica da igreja, as questões mecânicas, sonoras e conduzido as pessoas a meras apresentações. Nós temos tido no banco, né, como a gente fala aqui na cadeira, espectadores de cultos. Apresentações bonitas, né? Eu já tive a oportunidade de visitar igrejas grandes onde que eu falava assim, meu Deus, que coisa bacana, bonita. Cara, a banda tocando bem, né? Não foi nem no meu estado, foi em outro estado. Telão, luzinha, fumacinha. Eu falava assim, rapaz, uma pessoa, tirando os aspectos espirituais, uma pessoa que vai para uma casa de show, para uma boate, além de ela vai chegar lá, ela vai prejudicar o corpo dela, a alma dela, e vai gastar um dinheiro desnecessário. É melhor estar aqui. Não perde nada, o nível de apresentação aqui não perde nada para show nenhum, para casa de show nenhum aí secular. A qualidade de apresentação, aquele telão no fundo com as coisas assim, a luzinha, o negócio piscando, a fumacinha, o cara jovem, bonito, cantando bem, uma voz bonita, né? Os back vocais. Eu falei assim, rapaz, e não é banda famosa, é um ministério de adoração da igreja, né? Então, assim, nós melhoramos muito no nível de qualidade das apresentações, mas às vezes do outro lado fica aquela pessoa assistindo ou repetindo aquelas músicas, cantando aquelas músicas. E às vezes a questão de adoração não está dentro desse contexto. Na vã repetição, na repetição da música, da repetição daquele hino, ou então simplesmente por estar ali naquele ambiente. Então, nós precisamos levantar ministros de adoração que combatam a questão da adoração mecânica. Porque a igreja ela precisa ser ensinada sobre o seu papel como adoradora. A igreja precisa ser ensinada a adorar. Eu aprendi que quando a gente entra na presença de Deus, a gente entra prostrado, humilde, pedindo perdão, porque a presença de Deus é tão santa que se a gente não chegar, né, arrependido diante de Deus, a gente não resiste. E a adoração é algo espontâneo que parte do meu coração, da minha mente. Não é uma repetição de música. Porque tem pessoas que quando tá a música ali, né, aí às vezes acontece até algum problema lá, alguém erra, aí para entre uma música e outra, dá alguma coisa, aí parou a música, pega o celular, eu já vi assim, pega o celular, aí, voltou outra música, oh, lindo, lindo, e aí? Será que minha mente e o meu coração está conectado ao Senhor? Será que a questão da adoração ela está linkada exclusivamente à música, à repetição da música? Se desligar o som, chega a morrer aqui na igreja e o som não vai funcionar, pronto, não vai ter culto, não vai ter adoração. Se não tiver ninguém ali apto e capaz para poder cantar, né, conforme ensaiado aquela música, não vai ter adoração. Então, precisamos ter ministros. Você, ministro de louvor, você músico, você levita. Estimule no seu departamento, estimule na sua igreja, ensine, busque as referências bíblicas para ensinar a igreja sobre adoração. Combata a adoração mecânica, conduza as pessoas a adorarem, a serem espontâneas, a se declararem diante do Senhor, a amar a presença do Senhor, tendo música, não tendo música. Quantas pessoas que estão no ambiente de culto, mas não conseguem se conectar, não conseguem adorar de verdade, porque a mente está cheia de coisa, está ali fazendo higiene mental, lembrando do negócio do trabalho que ela errou, lembrando do problema que ela vai enfrentar quando chegar em casa, do dia de amanhã, aquela ansiedade, aquela coisa assim. E não consegue estar ali como um adorador de fato, genuíno, em espírito e em verdade. Então, precisamos ensinar, a igreja precisa receber mensagens como essa, palavras como essa, ser ensinadas a adorar ao Senhor. Que esta mensagem tenha alcançado o seu coração, tenha capacitado e qualificado você, que você, músico, tenha recebido seu recado e você, pastor, você futuro pastor, futuro dirigente de congregação, entenda que o seu principal parceiro no ministério, além do ensino bíblico, da intercessão, é o louvor e a adoração.
Graça e paz, Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.